Olá, sou Caio Azevedo, representando o grupo permanente de monitoramento de metas do TRT 21. Nesse vídeo iremos explicar os aspectos básicos do IGEST e apresentar de maneira rápida e objetiva uma ferramenta desenvolvida pelo grupo de trabalho com o apoio da divisão de PJE para ajudar as unidades judiciárias na gestão dos seus processos. Mas antes de iniciarmos a explicação da ferramenta, é importante lembrar que o IGEST é o Índice Nacional de Gestão do Desempenho da Justiça do Trabalho e tem o objetivo de contribuir com a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional, estimulando as conciliações e as soluções alternativas de conflito, bem como impulsionar as execuções trabalhistas e fiscais. E o índice foi criado com o objetivo de auxiliar as presidências, as corregedorias e as varas do trabalho na melhora da efetividade da prestação jurisdicional. E quais, então, os objetivos e benefícios do IGEST? E de maneira bem geral, o IGEST busca aprimorar a gestão judiciária por meio da busca da efetividade jurisdicional, celeridade processual e eficiência administrativa. O índice é estruturado por uma série de combinações de 5 meso-indicadores, 13 indicadores e 17 variáveis numa espécie de teia. E para saber mais detalhes sobre a estrutura do IGEST, vamos disponibilizar na intranet do TRT 21 um documento chamado Mapa do IGEST. Lá, o usuário poderá se apropriar de toda a estrutura do índice e utilizar como consulta para eventuais dúvidas. Lembrando que vamos explicar os detalhes do IGEST em outras oportunidades. E após essa breve contextualização, vamos apresentar a ferramenta desenvolvida dentro do TRT 21, que batizamos de painel de automonitoramento do IGEST. Essa solução estará disponível na intranet do TRT 21 para magistrados e servidores. A ferramenta foi desenvolvida com base nos estudos do Manual do IGEST, utilizando-se a base de dados do eGestão e do PJE por meio da construção de painéis no Power BI. O objetivo dos painéis é mostrar aos usuários da vara do trabalho, de maneira rápida e objetiva, quais são os processos trabalhistas que estão impactando negativamente no desempenho da sua unidade judiciária. E a partir da utilização dessa ferramenta, a vara do trabalho poderá então aprimorar sua gestão interna e identificar possíveis erros nos movimentos e nas tarefas processuais do PJE e do eGestão, sanear os dados e, principalmente, elaborar estratégias para melhorar o seu desempenho. Importante lembrar que o usuário deve considerar a sua consulta como D-1, ou seja, a consulta que ele está fazendo naquele momento refere-se ao status processual do dia anterior. E o acesso à ferramenta está disponível na intranet do TRT 21. Agora vamos compartilhar a tela para explicarmos de forma bem geral o funcionamento dos painéis. E o primeiro painel é da fase de conhecimento. Mas antes de entrarmos nas consultas dos processos, vamos entender a estrutura e a organização dos dados. O painel representa uma espécie de linha do tempo, desde a autuação até a baixa no conhecimento. Para que possamos montar essa linha do tempo, foram combinadas informações do eGestão e do PJE. Assim, as colunas correspondem a cada etapa processual e a contagem sempre em dias corridos. E na primeira coluna, mostra o número do processo e a classe processual. A próxima coluna mostra os processos com audiência pendente. Em seguida, temos os processos com instrução pendente, julgamento pendente, sentença em atraso e os processos remetidos ao Sejusc pela vara do trabalho, mas ainda não devolvidos. Prosseguindo, temos os processos que já tiveram algum julgamento realizado. Na sequência, a coluna ED com os processos que tiveram embargos de declaração, a coluna RO com os processos que tiveram recurso ordinário interposto e a coluna TJ de trânsito em julgado. E avançando mais um pouquinho, temos a coluna última tarefa e o número de dias que o processo está naquela tarefa. Adiante,
temos a coluna pendente de baixa. E a última coluna do painel diz a quantidade de itens que aquele processo específico está impactando negativamente o IGES. E na linha total de processos, temos o quantitativo de processos em cada uma dessas condições apresentadas na coluna. Logo, nesse exemplo, temos 3.802 processos com audiências pendentes em todas as varas do tribunal, e assim sucessivamente para toda essa linha aqui, já que não selecionamos nenhuma vara do trabalho em específico. Ao final dessa linha, temos, no momento dessa gravação, 8.698 processos pendentes de baixa na fase de conhecimento em todo o TRT-21. E uma vez passada a explicação da estrutura do painel, o usuário pode selecionar a vara do trabalho em que é lotado para realizar buscas gerais. Dica: sempre comece sua busca aplicando o filtro da vara do trabalho que você deseja fazer a pesquisa. E ao selecionar uma vara do trabalho, automaticamente o painel vai trazer somente os processos pertencentes àquela vara do trabalho específica. Após isso, o usuário pode selecionar a tarefa que ele deseja exibir, podendo ser mais de uma tarefa caso deseje. O usuário também poderá calibrar a quantidade de dias que os processos estão nas tarefas, para assim refinar ainda mais a sua busca. E aqui vai um lembrete. Sempre após uma consulta e querendo partir para um outro tipo de busca, é importante que o usuário limpe os filtros aplicados, clicando no botão Limpar Filtros. E para facilitar a vida do usuário, a equipe desenvolveu filtros avançados pré-configurados para ajudar na busca dos processos que mais atrapalham o desempenho da unidade judiciária no momento em que se realiza a consulta. Mas antes de selecionar os filtros avançados previamente, selecione sempre uma vara do trabalho que deseja fazer a pesquisa. Selecionada, então, a vara do trabalho, para acessar a funcionalidade dos filtros pré-configurados, o usuário então deve clicar no botão localizado na parte superior esquerda da tela em Selecionar Filtros. No menu, a tela de filtros avançados está dividida em duas partes. Na parte superior, podemos calibrar a quantidade de dias mínimos e máximos que queremos para cada coluna do painel, ou seja, para cada evento do e-gestão ou do PJE exibido na tabela principal. Na parte inferior, temos uma série de botões de 1 a 6 e de A a D, que são os filtros pré-configurados. O objetivo dos filtros pré-configurados é simplificar o uso da ferramenta, disponibilizando de forma rápida e prática combinação de situações para exibição dos processos. A ordem numérica da disposição dos filtros corresponde à prioridade que os processos filtrados devem ser analisados e trabalhados, tendo em vista o seu impacto no IGES. Dessa forma, devemos primeiro analisar os processos com sentença em atraso, em seguida os de julgamento pendente, em seguida os de instrução pendente, audiência pendente, trânsito julgado e pendente de baixa e, por fim, trânsito julgado pendente. Essa é a ordem ideal a ser seguida. E os botões identificados com as letras A a D visam identificar os processos que foram remetidos ao Sejusc e ainda não retornaram, os processos esquecidos nas tarefas ou ainda as tarefas que exigem alguma ação imediata por parte do servidor ou por parte do magistrado da vara do trabalho. E agora vamos passar para o painel da execução, da fase de execução, clicando então aqui na seta embaixo do painel. E o painel de execução segue a mesma estrutura lógica do painel de conhecimento, com a identificação dos processos, a classe, mudando apenas os eventos e as situações do e-gestão e do PJE relacionado à fase de execução. Apresentamos então a coluna de execução frustrada, representando a quantidade de dias em que foi declarada a execução frustrada do processo. A próxima coluna indica a quantidade de dias da declaração da extinção da execução via sentença. A seguir, a próxima coluna, temos a tarefa em que se encontra o processo e os dias em que o processo está naquela tarefa. Se tem precatório, RPV expedido e há quantos dias, os processos que foram remetidos
ao Sejusc na fase de execução, mas ainda não foram devolvidos, e os processos pendentes de baixa de execução em quantidade de dias também. E da mesma forma realizada no painel anterior, o usuário sempre deve iniciar sua busca selecionando a vara do trabalho. Após isso, ele pode, então, selecionar a tarefa desejada e refinar a sua busca pelos dias na tarefa. A equipe também elaborou filtros avançados pré-configurados para facilitar a busca dos processos que estão impactando negativamente o IGES. Dessa forma, o usuário deve primeiro selecionar a vara do trabalho e depois clicar em selecionar filtros. Na parte superior do menu, podemos calibrar a quantidade de dias mínimos e máximos que queremos para cada coluna do painel, ou seja, para cada evento do e-gestão ou do PJE exibido na tabela principal. E na parte inferior temos os filtros em ordem numérica, organizados de forma de prioridade que os processos devam ser analisados e trabalhados, tendo em vista o seu impacto no IGES. Dessa forma, para a fase de execução, devemos primeiro analisar os processos com execução extinta e pendentes de baixa e, após isso, analisar os processos com precatórios e RPVs expedidos. E os botões identificados com as letras A a F visam identificar os processos que estão com execução frustrada, os processos esquecidos nas tarefas, que foram remetidos ao Sejusc, processos que aguardam cumprimento de acordo ou que exijam ação imediata por parte de servidores ou do magistrado da vara do trabalho. Essa também é uma sugestão de ordem a ser seguida. Esperamos que o vídeo tenha ficado didático para permitir a usabilidade da ferramenta e que ela seja bastante útil para as unidades judiciárias do TRT-21 no sentido de contribuir com a prestação jurisdicional de toda a instituição. Um abraço e até o próximo vídeo.